Olá, meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, especialista em cirurgia geral e medicina esportiva, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco para vocês de como treinar para melhorar a expectativa de vida, a longevidade e a sua saúde. Vamos lá, vamos começar então falando um pouquinho, relembrando, na verdade, o que eu falei num vídeo anterior sobre as mitocôndrias. Se você quer viver mais e melhor, cuide das suas mitocôndrias. Otimize o trabalho delas, nutra bem as suas células, né? Se alimente bem para ter uma boa nutrição para as células e para a mitocôndria propriamente dita. E vamos conversar um pouquinho sobre atividade física agora. Como que a atividade física estimula o trabalho mitocondrial? Bom, como eu expliquei, a mitocôndria era uma célula independente, tá, que passou a viver dentro das células que hoje em dia formam o nosso corpo humano, mas células vegetais também. Tá? Todas as células acabaram, as células eucariontes, vamos dizer assim, acabaram fazendo um trabalho simbiótico com as mitocôndrias e a mitocôndria passou a fazer parte das células. Ela é uma organela celular, hoje em dia considerada uma organela celular, especializada em produzir energia. Então, se a gente vai cuidar da mitocôndria, a gente precisa dar estímulos positivos para ela. Tá? Estímulos positivos na alimentação, que eu vou falar um pouco mais para frente em outros vídeos. E hoje vou falar de um outro estímulo, que é o estímulo da atividade física. Se a mitocôndria é uma organela especializada em produzir energia, quando você aumenta a demanda energética das células, obviamente você vai estimular o trabalho mitocondrial. Então aí que vem o detalhe. A atividade física ela é fundamental para o nosso corpo, para que a gente estimule as mitocôndrias a se desenvolverem, a se multiplicarem e a terem um trabalho mais otimizado. Bom, falei no vídeo anterior também que quando a gente fala em trabalho mitocondrial, em geração energética, a gente precisa lembrar de oxigênio. As mitocôndrias só trabalham com a presença de oxigênio. Elas só conseguem fazer o trabalho delas em gerar energia na presença de oxigênio. Elas oxidam os carboidratos, a glicose, e oxidam as gorduras também, gerando energia. E o nosso corpo, ele é um organismo especializado em estocar energia e a trabalhar em baixa intensidade. Sim, nosso corpo precisa, ele é adaptado ao trabalho de baixa intensidade. Ele também tem a capacidade de trabalhar em alta intensidade, mas isso por um período curto de tempo. A grande parte do tempo, nosso corpo vai trabalhar em baixa intensidade. Tá? E não é uma adaptação momentânea, recente isso. Isso foi ao longo de toda a evolução do ser humano. Tá? A nossa capacidade de trabalho ela é otimizada quando a gente está em baixa intensidade. Bom, por que isso? Porque existe essa colaboração, contribuição da mitocôndria com as nossas células, tá? E a mitocôndria ela consegue ter ela só consegue ter o trabalho de oxidar a gordura, de oxidar o carboidrato na presença de oxigênio. E isso acontece em situações de intensidade de atividade física baixas a moderadas. Então, quando a requisição energética é lenta, é pequena, a mitocôndria consegue trabalhar de forma otimizada. O trabalho de geração energética, de metabolização da gordura, ele é lento. Tá bom? Nosso corpo tem dois estoques energéticos principais. A gordura, que é ilimitado, e o carboidrato, a glicose, que é limitado. Tá bom? Nosso corpo consegue estocar o quê? 5 gramas de carboidratos, mas o resto da energia é gordura. Então, o carboidrato ele é um substrato energético de última utilização, vamos dizer assim. Né? A gente só vai usar, realmente, priorizar o carboidrato, a glicose como fonte energética em situações extremas, de alta intensidade, que evolutivamente, para o ser humano, era uma situação de fuga ou de caça. Tá? Hoje em dia, é na atividade física de alta intensidade que a gente tem esse estímulo para o corpo, mas o restante do dia, o ideal, a programação do nosso corpo é trabalhar em baixa intensidade, usando a gordura como substrato energético. Mas para que isso aconteça, as mitocôndrias têm que ter suficiência de micronutrientes, vitaminas, minerais e de oxigênio também. Tá certo? Então, quando você trabalha, se exercita em atividades de baixa a moderada intensidade, a mitocôndria vai se adaptar a produzir mais energia ou ficar produzindo energia numa quantidade um pouco maior por um período mais prolongado. Isso vai fazer com que você estimule trabalho enzimático, de transporte de gordura,
trabalho enzimático de metabolização do carboidrato e da gordura para ser gerado energia. Quando você aumenta a intensidade de treino, a gordura já não dá conta de produzir energia na velocidade que o nosso corpo precisa. Apesar da molécula de gordura ser muito energética, ter uma quantidade grande de energia armazenada, ela tem um trabalho de metabolização lento, um processo lento de metabolização. Então, quando você está em alta intensidade, o corpo não consegue usar a gordura. Então, o corpo vai priorizar o carboidrato, que, como nós já falamos, é limitado o estoque, ou o corpo vai usar o processo anaeróbico, sem a presença de oxigênio para gerar energia. Aí entra o sistema fosfocreatina, bom, e também a quebra simples da glicose, tá, que acontece dentro da célula, liberando energia fora da mitocôndria, mas é um processo de baixo rendimento. Ou seja, o sistema fosfocreatina é limitado, o processo de glicólise é limitado também, e esse é limitado pela produção de lactato, de ácido lático. Bom, então, essas vias de produção rápida energética, elas acabam em poucos minutos, em poucos segundos ou minutos. Elas terminam, esgota. Então, o corpo tem que ter uma capacidade otimizada de produção energética a partir da via aeróbica, da via de respiração celular, que acontece na presença do oxigênio, óbvio, e dentro das mitocôndrias. Mas isso vai acontecer de forma prioritária em zonas de baixa intensidade de treino. Aí vem a divisão do seu esforço físico em zonas. Zona 1, zona 2, 3, 4 e 5. Onde a zona 1 é uma zona de baixa intensidade, zona 2 e 3 já começa a ser uma zona de moderada intensidade, zona 4 de moderada a alta intensidade e zona 5 de alta intensidade. Então, se você quer melhorar o seu trabalho mitocondrial, você tem que trabalhar a sua atividade física numa zona onde seja preferencialmente do trabalho aeróbico, ou seja, zonas de baixa a moderada intensidade. Então, zona 2 e zona 3 de treino. Hoje em dia, tá, trabalhos e estudos com atletas vêm mostrando que a zona 2 ela é mais eficiente ainda. Tá bom? A zona 2 ela vai de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Tá bom? A zona 3 de 60% a 70%. À medida que você aumenta o esforço, você aumenta a necessidade energética do seu corpo, você aumenta a velocidade que essa energia tem que ser produzida. Então o corpo vai migrando da gordura para o carboidrato, mas ainda de forma oxidativa, usando a mitocôndria. Mas se você pegar a zona 2 e zona 3, que são zonas que você ainda estimula bastante o trabalho oxidativo, já que são zonas de moderada intensidade, leve a moderada e moderada intensidade, a gente vai perceber que em estudos, né, de avaliação de gasto energético, exames de calorimetria, que mostram qual substrato energético está sendo usado, se é mais gordura ou mais carboidrato na geração energética, a gente percebe que a partir da zona 2 começa a ter um declínio da contribuição da gordura na geração energética e uma subida da glicose na geração energética, e esses pontos vão se cruzar, né? Vão ser mais ou menos iguais aí, em torno de 70% da sua frequência cardíaca máxima, 70%, 75% mais ou menos. Bom, então o ideal é você não chegar nesse momento para, entre aspas, queimar, usar mais gordura como fonte energética. O ideal é você dar um passo atrás. Então seria a zona 2 de treinamento, ficar aí em até 60% da sua frequência cardíaca máxima, 65% da sua frequência cardíaca máxima, que é uma zona de esforço físico que o seu corpo está usando preferencialmente a gordura como fonte energética. E se o seu corpo prefere a gordura como fonte energética e a gordura só é metabolizada dentro das mitocôndrias, você obviamente vai contribuir para uma estimulação mitocondrial muito maior trabalhando nessas zonas de treino. Tá certo? Então, quando você for escolher atividade física, você precisa, seja você uma pessoa sedentária que vai começar a atividade física, ou você que já é uma pessoa treinada, tá, que quer evoluir no seu treino. Você precisa priorizar os treinos em baixa intensidade. Não treinar só em baixa intensidade, mas dar uma grande importância para o treino em baixa intensidade, porque é na baixa intensidade que você vai estimular mais, vai adaptar mais o seu processo de trabalho mitocondrial, que vai ser importante para você para evoluir no treino, mas vai ser muito importante para você na longevidade.
já que quanto mais energia você produz, mais eficiente é a sua produção energética, melhor é o trabalho mitocondrial, melhor vai ser a saúde celular e com isso a chance de alguma doença metabólica, algum distúrbio metabólico e o aparecimento de doenças crônico-degenerativas vai ser muito menor para você. Mas isso tem que ser um trabalho contínuo, diário de estimulação do seu corpo. Então você precisa, não adianta treinar uma, duas, três vezes por semana. Você tem que treinar 5, 6, 7 vezes por semana para realmente ter o seu corpo com mais dias sendo estimulado do que dias sem essa estimulação. Então, a zona 2 de atividade física, que a zona vai ficar aí entre 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima, bom, é a zona onde você vai ter uma melhor estimulação mitocondrial, já que a célula pede energia, mas não em uma velocidade muito grande, tá? Permitindo que a gordura seja usada como fonte energética, bom, e isso vai estimular a sua mitocôndria a se desenvolver mais, a ter os seus mecanismos de captação, transporte e oxidação de gorduras muito mais otimizados e eficientes, melhorando a sua longevidade. Num outro extremo, você precisa também juntar essa atividade física em baixa a moderada intensidade com atividades físicas de alta intensidade, para estimular também os mecanismos de glicólise, tá, e de eliminação, de transporte do ácido lático para fora da célula muscular. Esse é um processo enzimático, que o lactato formado no processo de glicólise, quebra simples da glicose, que é muito rápido, mas gera pouca energia, mas é a via energética que vai ser usada na transição da zona 4 para a zona 5 e na zona 5 de esforço físico, esse processo é importante para que você também estimule esse trabalho enzimático de retirada do lactato do ambiente celular, já que o acúmulo de lactato, de ácido lático dentro da célula é um problema metabólico para a célula. Altera pH intracelular, altera vias de metabolização de gorduras, tá, dentro da célula. Então, se você acumula, se você não tem uma otimização do transporte de lactato para fora da célula, você vai piorar a sua função celular. Então, é muito importante que você faça treino nesses extremos, né? Uma zona de baixa a moderada intensidade e numa zona de alta intensidade também para estimular esses mecanismos, tá? Tanto o mecanismo de geração energética anaeróbico, tá bom? Para otimizar o seu tempo de duração na alta intensidade, mas principalmente otimizar esses mecanismos de transporte do ácido lático para fora da célula, para que você tenha realmente sempre um ambiente celular otimizado. Isso vai fazer com que você, quando está em baixa intensidade ou moderada intensidade, aquele pouco de ácido lático que é produzido sempre seja eliminado da célula, porque esse processo ficou mais eficiente, mais otimizado. Então você tem um trabalho mitocondrial melhor, mais estimulado e também um transporte de ácido lático mais eficiente, tornando o ambiente intracelular muito mais saudável, melhorando a sua longevidade. Tá certo? Então você consegue determinar suas zonas de treino a partir da frequência cardíaca, tá bom? Com a conta aí, vendo o percentual da sua frequência cardíaca, mas uma maneira mais eficiente de avaliar isso é fazendo um exame de calorimetria. O ergo espirométrico ajuda com essas informações, tá bom? E a calorimetria indireta, tá? Em movimento, também ajuda dando essas informações. Em que zona que você usa mais gordura ou mais a glicose como fonte energética, e aí você determina zona 1, 2, 3, 4 e 5 do seu treinamento. Tá certo? Então, pessoal, a forma de você otimizar o seu trabalho mitocondrial, cuidar das suas mitocôndrias, é com atividade física. Tá? Fazendo com que você tenha aí 70%, 80% do seu volume de treino em zona 2, tá? Um pouquinho na zona 3, mas mais tentar deixar mais na zona 2 e uma parte desse treino aí, 20, 30% desse seu volume de treino em zonas de alta intensidade, zona 4, zona 5, para que você tenha essa estimulação completa do trabalho celular, tanto o trabalho oxidativo quanto o trabalho de transporte de lactato para fora da célula. Combinado? Espero ter trazido informações importantes para vocês. São informações simples, resumidas, tá? Mas de grande ajuda no início da atividade física ou para quem está começando, ou no ajuste do treino para quem já treina de forma regular, tá bom? Eu vou fazer outros vídeos deixando um pouquinho mais específico isso para quem treina em alta intensidade, mostrando os benefícios da zona 2 na alta intensidade para o atleta profissional de alto rendimento. Mas a ideia desse vídeo aqui era passar informações de como você divide o seu treino, tá? O que você deve observar no treino para que você tenha uma eficiência melhor da sua função celular
e que você possa ter uma longevidade melhor e livre de doenças. Tá certo? Mas também vou fazer um outro vídeo falando da importância da zona 2 para quem tem alguma doença crônica. Combinado? Aguardo vocês no próximo vídeo.